A provisão não vai onde é mais promissor. A provisão não vai onde é mais próspero. A provisão de Deus sempre estará no endereço que Deus te enviar. Quando Elias acaba de profetizar, existem 3 palavras que se relacionam com a vida do profeta. E eu acredito que essas 3 palavrinhas, elas se relacionam com a vida de todo servo de Deus, todo pastor, todo obreiro, em pelo menos um momento da sua vida. A primeira palavra de Deus para Elias está no versículo de número 3. Deus diz para Elias: você profetizou, fez o que eu mandei, entregou a mensagem, você foi fiel, mas agora levanta-te, vai para o Oriente, foge e te esconde em Querite. Quando eu li essa palavra me soou muito estranha, porque eu aprendi que se Deus está conosco, eu sempre vou aparecer e enfrentar. Mas o que Deus fala para Elias não é para ele aparecer, é para ele se esconder. E não é para ele enfrentar, é para ele fugir. Nem sempre de Deus é enfrentar, às vezes de Deus é fugir. E nem sempre de Deus é aparecer, às vezes de Deus é se esconder. Nem sempre de Deus é responder, às vezes de Deus é se calar. Nem sempre de Deus é brigar, às vezes de Deus é se ausentar. De modo que o Deus que pode matar o rei, Deus pode matar rei? Leia Atos 12, onde Deus mata o rei Herodes, no tempo da graça, no Novo Testamento. Deus pode matar reis, só que Deus não mata o rei, Deus esconde o profeta, porque nem sempre de Deus na sua vida vai ser enfrentar, às vezes de Deus na sua vida vai ser se esconder. Muitas vezes a rota que Deus vai te direcionar não é a rota do confronto, é a rota da fuga. Nós precisamos ter discernimento para entender as batalhas que devemos enfrentar e as batalhas que nós não devemos nos meter. Muitas pessoas estão esgotadas na vida, emocional, mental, fisicamente, é porque eles não sabem discernir as batalhas que Deus não quer que ele entre. Aprenda a discernir as batalhas que você deve evitar. O que Deus está dizendo para Elias é: foge, senão você vai morrer. Tem muita gente esgotada e morrendo porque não aprendeu a discernir a voz de Deus quando é para a gente se ausentar. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, quando Davi vai enfrentar o Golias, um outro inimigo surge em cena, que é o seu irmão, que deveria estar na batalha. Eliabe, irmão de Davi, olha para Davi e diz: o que você está fazendo aqui? Eu estou as ovelhas de papai. Ele começa a criar conflitos com Davi, que na verdade são conflitos que estão nele mesmo. Porque a pessoa que está brigando com você, às vezes o problema dela não é com você, é com ela mesma. E ele está ali vomitando a sua amargura para Davi. Você está aqui para aparecer, você vem aqui para ver a batalha. E aí o Davi escuta aquilo, ele pode escutar no versículo 30, a resposta de Davi é muito sugestiva para nós, porque o versículo 30 diz: e desviou-se dele para o outro. Ele deixou Eliabe dando tapa no vento. Ele deixou Eliabe brigando com seus próprios demônios. Ele deixou Eliabe resolvendo as suas próprias crises com ele mesmo. O que Davi está dizendo é: eu tenho um propósito, eu tenho uma rota, eu tenho uma missão, eu tenho um gigante para derrubar, eu tenho um propósito para cumprir. Eu não tenho tempo para ficar entrando em guerra que não vai me levar a lugar nenhum. Eu não tenho tempo para ficar entrando em discussão que não vai me acrescentar nada. Para de entrar em guerra que não vai te acrescentar em nada. Para de entrar em batalha que não vai te trazer resultado algum. Nós precisamos aprender a discernir e a perguntar a nós mesmos: o que essa batalha, o que essa guerra vai trazer para mim? Eu responder essa pessoa, o que vai acrescentar na minha vida? Irmão, tem gente que está tão viciado no caos que quando não tem problema na casa dele, ele vai caçar problema na vizinhança. E quando não tem na vizinhança, ele vai para a rede social discordar dos outros. E é o dia inteiro ali, xinga um e briga com o outro. Irmão, não gostou, bloqueia. Não gostou, evita. Para de seguir. Para de ficar se desgastando emocionalmente em guerras que não vão te levar para lugar nenhum. Diga comigo: às vezes o caminho de Deus é o caminho da fuga. E aí no versículo de número 4, tem uma palavrinha aqui que é a segunda palavra. Deus diz: beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos
que ali te sustentem. Todas as versões da Bíblia que eu li, tem o ali. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Pastor, por que esse ali é tão importante? Porque se Deus dissesse, eu ordenei aos corvos que te sustentem, Elias iria para onde ele quisesse, e os corvos viriam atrás dele para servi-lo. Mas Deus não disse, eu ordenei aos corvos que te sustentem onde você estiver. Deus disse, eu ordenei aos corvos que te sustentem onde eu te mandei estar. O que Deus está dizendo para Elias é, a provisão não vai onde é mais promissor, a provisão não vai onde é mais legal, a provisão não vai onde é mais próspero, a provisão não vai onde é mais seguro, a provisão vai onde eu quero que você esteja. A provisão de Deus sempre estará no endereço que Deus te enviar. Para o filho de Deus, para o obreiro de Deus, para o servo de Deus, a segurança não está no lugar seguro, e a prosperidade não está no lugar próspero. A segurança e a prosperidade está no endereço que Deus te manda. De modo que muitas vezes a gente está orando dizendo, Senhor, cadê a provisão? Quando na verdade, se a gente dobrasse o joelho e fosse sensível à voz de Deus, você ia ouvir Deus dizendo, cadê você onde eu mandei você estar? Agora Deus disse assim, eu ordenei aos corvos que te sustentem. Deus não disse, eu vou ordenar. Deus disse, eu já ordenei. Sabe o que Deus estava dizendo? Antes de falar com você, eu já falei com a provisão. Antes de Deus te chamar, Ele já mandou a provisão chegar lá. Só que a provisão está no endereço. A prosperidade não está no lugar próspero. A segurança não está no lugar seguro. A segurança e prosperidade estão no ali. Em Mateus 14, Pedro estava no meio de uma tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. E aí Pedro vai fazer o pedido mais doido que alguém podia fazer nessa situação. Porque se fosse eu ia dizer assim, se é o Senhor, entre no barco e resolve a confusão, resolve esse problema. Pedro diz assim, se é o Senhor, deixa eu andar sobre essas águas também, diga que eu vá. Sabe o que Pedro está dizendo? No meio das tempestades da vida, a segurança não está no lugar seguro do barco. A segurança está onde a tua palavra foi enviada. Oh, calabachuri candalabaga. Recebe essa palavra aqui, meu irmão. No meio das tempestades da vida, a segurança não está no lugar seguro do barco. A segurança está onde a palavra de Deus for enviada. Se a palavra for liberada, a palavra vira ponte para você andar sobre a tempestade. A palavra de Deus vira passarela. Em último lugar, versículo 7 diz, e sucedeu que passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Gente, o ribeiro secar aqui é tão estranho quanto Deus mandar o profeta se esconder. Por quê? Porque quem foi que deu o ribeiro para Elias? E aqui Deus falou comigo que o ribeiro que ele dá também seca. Se a de Deus não seca, bom, o de Elias secou. Eu fiquei pensando, eu leio a Bíblia perguntando para o texto, por que esse negócio está aqui? E eu fiquei me perguntando, por que o ribeiro secou? A primeira coisa que me veio ao coração é que o Elias, ele está há um ano no Querite. Há um ano, a fonte de provisão dele é o ribeiro e os corvos te trazem alimento. Ele se refresca no ribeiro, ele toma água do ribeiro, ele dorme ao som do ribeiro. Imagina Elias dizendo depois de um ano, se esse ribeiro secar, eu estou morto. O que acontece com o profeta? Digo eu, não o Senhor. Eu penso que Elias torna-se dependente do ribeiro. E o que Deus está dizendo para Elias é, todas as vezes que eu lhe der uma provisão, e essa provisão começar a tirar a sua atenção de mim, eu tiro a provisão de você para corrigir a sua rota. Para te trazer para mim de novo. De modo que quando Deus dá o ribeiro é porque Ele te ama. Quando Ele tira o ribeiro é pelo mesmo motivo. Quando Ele dá o ribeiro é para a sua provisão. Quando Ele tira o ribeiro é para a sua proteção. Quando Ele dá o ribeiro é para a sua alegria. Quando Ele tira o ribeiro é para o seu ensino. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus aqui. Todas as vezes que Deus te der uma provisão e essa provisão começar a tirar a sua atenção de Deus, Deus tira a provisão de você para chamar a sua atenção mais uma vez.
Todas as vezes que Deus te der algo e esse algo começar a tirar a sua atenção de Deus, Deus tira o algo de você, porque Deus prefere te ver sem o ribeiro do que perder você para o ribeiro. Deus prefere ver você sem o ribeiro do que perder você para o ribeiro. Deus abre uma porta, essa porta te afasta de Deus, Deus fecha a porta, porque Ele prefere te ver sem essa porta do que perder você para essa porta. Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre a porta, é provisão. Quando Ele fecha a porta, é proteção. Sempre que nós olharmos para provisão ao invés do provedor, para a mão ao invés do rosto, para o pão ao invés do pai, Deus tira o que tira a nossa atenção para trazer-nos de volta para Ele. Outra coisa interessante, no versículo 7, o ribeiro seca. No versículo 9, Deus diz ao profeta: levanta-te agora, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali, diga ali, e eis que eu ordenei ali. O ali mudou de endereço. Todas as vezes que Deus seca o ribeiro, Ele quer mudar o profeta de endereço. Quando Deus seca o ribeiro, Deus quer mudar o profeta de endereço. Porque, vamos ser honestos, se o ribeiro não seca, Elias sai. Você não sairia, nem eu. O país está em seca, que ele mesmo profetizou. Ele está colhendo o que ele mesmo profetizou. E aí, Deus quer mudar o profeta de endereço. Para mudar o profeta de endereço, Deus seca o ribeiro. Porque se o ribeiro não seca, o profeta não sai. Oh glória, se o ribeiro não seca, o azeite e a farinha da viúva não multiplica. Se o ribeiro não seca, o filho da viúva não ressuscita. O primeiro relato de ressurreição na Bíblia até 1 Reis 17. Quero liberar uma palavra de Deus aqui. Às vezes Deus seca o ribeiro para redirecionar a sua rota. Porque se o ribeiro não seca, a gente não muda. E muitas vezes Deus permite situações em nossas vidas, crises, problemas, adversidades. Pastor, Deus usa problema? Usa irmão invejoso para vender José para o Egito. Usa patroa mentirosa para caluniar e levar ele para a prisão. Para quê? Para ele conhecer o copeiro, para que o copeiro leve ele a Faraó, para que no capítulo 45 de Gênesis, José possa olhar para os irmãos e dizer assim: não fiquem aflitos não, eu sou José, mas para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não fiquem aflitos, porque não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou para cá. É Deus que seca ribeiro, é Deus que usa invejoso, é Deus que usa caluniador, é Deus que usa aflição, é Deus que usa aquele problema na empresa. Porque se o ribeiro não seca, Elias não sai. Se não há perseguição na igreja primitiva, a saranda da terra ferida só estava em Jerusalém até hoje. É a perseguição que leva a igreja a alcançar o mundo. Deus nos guia através das adversidades para nos levar ao lugar que Ele quer que nós estejamos. Quando Deus seca o ribeiro, Ele quer mudar o profeta de endereço. Quando o ribeiro seca, sabe o que Deus estava dizendo, pastor? Deus estava dizendo: eu uso o ribeiro, mas eu não dependo do ribeiro. Eu uso o ribeiro, mas também uso viúva. Eu uso viúva, mas também uso corvo. Eu uso corvo, mas também uso anjo. Eu uso anjo e também uso baleia. Eu uso baleia, também uso jumenta. Eu tenho fontes inesgotáveis de provisões para a sua vida. Às vezes a gente fica, pastor Vanderlei, seguro naquela fonte, ali naquele ribeiro. Ele diz: ai meu Deus, se o ribeiro secar, o que eu vou fazer? Se o ribeiro secar, Deus levanta a viúva, Deus levanta a profeta, Deus levanta a anjo, Deus move, Deus tem fontes inesgotáveis de provisões. E quando Deus permite o ribeiro secar, a provisão melhor já está a caminho. Deus usa circunstâncias
circunstâncias adversas para corrigir a nossa rota, das mais diversas possíveis. Eu vou fechar aqui, mas eu queria muito que você acompanhasse comigo um texto da Bíblia que me desafiou e me fez perder uma noite de sono. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Diga: quando o ribeiro seca, Deus está mudando o profeta de endereço. Tenha por endereço posicionamento. Capítulo 16 de Atos, versículo de número 6 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito que inspirou Jesus a dizer: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Agora Paulo quer pregar na Ásia e a Bíblia diz: e o Espírito de Jesus não lhe permitiu ir. Como que o Espírito de Jesus impede a pessoa de pregar o Evangelho de Jesus? Aí piora no versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Gente, o cara quer ir pregar o Evangelho, o Espírito Santo não deixa ele ir pregar. Eu fui estudar, encontrei um comentário de William Barclay, e ele diz que algumas coisas podem ter acontecido. Um anjo pode ter aparecido, Deus pode ter levantado um profeta, falado com ele, mas existe uma terceira possibilidade, que é a de Paulo ter sofrido de uma forte enxaqueca e não ter conseguido se levantar para ir para onde ele queria. E ele entende com isso que o Espírito Santo não quer que ele vá, porque quando Deus quer te direcionar, até enxaqueca ele usa. Se Deus usa invejoso, usa caluniador, usa o diabo para tentar Jó e fazer ele uma pessoa melhor, por que não vai usar uma doença? Aí encontrei 1 Pedro 1:1, onde Pedro faz menção à igreja em Bitínia. Não pegou? Paulo não foi, mas Pedro foi. Porque tem lugar que é para Paulo e tem lugar que é para Pedro. Tem lugar que se Paulo for vai arrumar confusão lá. O povo não vai entender o que ele está falando. Alguém está me acompanhando aqui? Tem lugar que é para o Pedro. Pedro tem um jeitinho melhor do que Paulo para certas ocasiões. Irmão, pega essa palavra aqui. Tem lugar que é para você, tem lugar que não é para você. Entenda e seja direcionado pelo Espírito Santo para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito, para estar no lugar que Deus te colocou para estar. Isso é luz lá, isso é bênção lá. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para alguém aqui. Deus usa as circunstâncias muitas vezes para nos direcionar, para corrigir a nossa rota. Muitas vezes Deus usa as circunstâncias. Irmão, você já parou para pensar que na Bíblia, na vida de José inteira, José nunca ouviu a voz de Deus como Jacó ouviu, como Abraão ouviu? Deu sonhos, mas as circunstâncias vão levando ele para o cumprimento do seu propósito. O calamancho revassé. Vou falar para o lado daqui. As circunstâncias vão guiando ao cumprimento do seu propósito. Aquela calúnia, aquela difamação, aquela briga. Irmão, Deus usou uma discussão lá com Barnabé e Paulo para separar os dois, para que Paulo pudesse cuidar de Timóteo. Porque Paulo não foi para Bitínia aqui, gente. Ele foi para Filipos. Se Paulo fosse para Bitínia, a endemoniada lá de Atos 16 não seria liberta. Se Paulo não fosse para Filipos e fosse para Bitínia, o carcereiro não seria salvo. Se Paulo fosse para Bitínia e não para Filipos, cartas como Filipenses, como Éfesos e outras não teriam sido escritas. O que você quer dizer, pastor? Deu errado para que Deus possa fazer dar certo do jeito dele. Deu errado no seu jeito para que ele possa redirecionar a sua rota. Se o ribeiro não seca, Elias não vai para Sarepta.
Se José não fosse invejado pelos irmãos, ele não estaria no Egito, não seria governador. Se não fosse o cativeiro, Ezequiel não seria profeta, Daniel não seria príncipe na Babilônia. Se não fosse Pátimos, João não teria a maior visão do Novo Testamento. Se Pedro chegasse de manhãzinha naquele dia lá em Lucas 5, com um barco cheio de peixe, não teria espaço para Jesus entrar nele. Na frustração do pescador de peixes, nasceu o maior pescador de almas da igreja primitiva. Eu vou falar para o lado daqui agora. Na frustração do pescador de peixes, nasceu o maior pescador de almas da igreja primitiva. Deus usa até a madrugada de frustração para redirecionar e corrigir a rota, para que ele possa entrar no nosso barco e dizer: Pedro, hoje nós vamos pescar juntos. Você pode ficar de pé comigo? Com permissão do meu pastor, eu quero orar 1 minuto só. Por 30 segundos, levanta as suas mãos e glorifique ao Senhor. Você está entendendo por que está dando errado? É para que Deus faça dar certo do jeito dele. As maiores manifestações de Deus em nossas vidas acontecem em lugares que nós não queríamos estar, e em circunstâncias que nós não queríamos viver, e que se Deus nos perguntasse a gente não iria concordar. Mas Ele conduz-nos à frustração do nosso sonho, para que Ele possa colocar o dele no lugar. Amém? Feche seus olhos.